Caro internauta, eu sou o Coronel Alberto Luiz e estou tendo a grata satisfação de receber a nossa convidada, a Mônica Aguiar. Ela é a coordenadora geral do Centro de Referência, o Centro de Cultura de Referência Negra de Venda Nova, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o nosso programa, como Peter Drucker, o americano, estudioso em mercado, em liderança, sempre mencionava, nenhum café é de graça. Então, com muita transparência, um diálogo franco com a Mônica, nós vamos debater um assunto que com certeza será do interesse de vocês. Então eu vou servir o café à minha convidada. Obrigada. O cafezinho gostoso, mas nenhum café de graça. Nós vamos pedir você para nos esclarecer alguns pontos e com certeza vai ser importante para o esclarecimento do internauta. A primeira coisa, eu queria saber sobre a atividade do Centro de Cultura, o Centro de Referência da Cultura Negra de Venda Nova. Qual é a atividade desenvolvida lá no Centro de Referência da Cultura Negra? O Centro de Referência, ele hoje completa 17 anos de existência em Venda Nova. O Centro de Referência, ele foi escolhido o nome Centro de Referência da Cultura Negra de Venda Nova, porque Venda Nova é uma das regiões mais velhas de Belo Horizonte. Ela completou 285 anos. Então é uma região que tem uma história muito próxima à luta e à organização da população negra, não só de Belo Horizonte, mas como do país, que não difere muito das especificidades existentes nas regiões. O Centro de Referência, ele atende as mulheres, ele é uma entidade de defesa das mulheres, de defesa de combate à violência da mulher, de combate ao racismo, à discriminação, ao preconceito e à intolerância religiosa existente, principalmente onde as mulheres são matriarcas, são responsáveis pelas casas de terreiro. O Centro de Referência, ele hoje tem 672 famílias e lá a gente desenvolve diversas atividades. E dessas atividades, uma delas que a gente tem é a luta pela habitação, entendendo que a habitação é o pilar para a sustentação de uma família, principalmente tendo a mãe chefe de família, a população negra, principalmente a mulher negra, ela em sua maioria na sociedade é chefe de família. Nós atendemos mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas vítimas de crime de racismo, além do trabalho cooperado com mulheres que são microempreendedoras, são hoje caracterizadas como MEIs, que são artesãs e trabalham essa cultura africana, a cultura negra, que vem milenarmente, às vezes nem é acadêmica, nem é teórica, ela vem da história da família que traduz uma peça, que produz. Então esses trabalhos são desenvolvidos, além dos seminários que a gente faz, curso de formação, encontro, palestras, não só para a comunidade em Venda Nova, mas a gente já tem um trabalho constituído no país. E Mônica, nós estamos aí, o internauta tem com certeza conhecimento disso, vivendo a vigência do Estatuto da tolerância, da igualdade racial, desde 2013. Sim. Então, eu gostaria de saber, com relação a mães que estão sem os seus maridos, por uma questão ou outra social, uma cidadania incompleta, elas têm filhos, e filhos negros ou pardos. Como é que você tem visto a situação desses jovens no mercado de trabalho, na sociedade que vivemos hoje, principalmente em Belo Horizonte? Alberto, nós vivemos uma sociedade, Belo Horizonte não está dissipada do país, não é separada, ela faz parte desse conjunto, desse grande território que forma essa nação brasileira. E aqui em Belo Horizonte,
é uma cidade com predominância de mulheres e mulheres negras, jovens negras, inclusive. E as mulheres aqui são, em sua maioria, chefe de família. Então, assim, o que é uma mulher chefe de família? Ela tem um filho, ela teve um companheiro, ela teve um marido, um esposo, seja a denominação que escolha, e ela separa, ela quer enfrentar a vida, a sociedade, cria os filhos. E aí, assim, é muita dificuldade que ele Mas ela, então, você acredita que não está tendo, assim, políticas públicas comprometidas para ampará-la e apoiá-la na criação dos seus filhos, desses jovens que são pardos ou negros? Não existe uma política pública específica para as mulheres negras, principalmente em Belo Horizonte, e nem em país. Não existe específica voltada para essa atenção. Mas para a sociedade existem várias ações desenvolvidas, mas que não atinge, que a mulher negra não consegue acessar. Então, o nível de dificuldade que ela encontra na sociedade, tanto no mercado de trabalho, quanto no setor educacional, tecnológico, acadêmico, é muito grande. A discriminação, o racismo ainda é vigente no país. Nós vivemos num país que existe um mito de uma democracia racial, que é falsa, que é velada e que infelizmente as pessoas ainda acham que por ser negra e por ser mulher negra, ela tem que estar submetida a serviços e não serviços que qualifiquem ela, a empodere academicamente, nem com salários iguais às outras mulheres nem aos homens. Isso dificulta inclusive a criação dela da família, uma vez que ela é chefe de família. Do ponto de vista dos filhos, isso não muda a regra. A criança, ela nasce de uma família negra, ela sofre cotidianamente com o racismo, porque ela vai para uma escola que não está preparada democraticamente para a inclusão dessas crianças negras no processo escolar, né? A faculdade ainda não acolhe, não entende essa participação dessa população negra lá dentro do setor acadêmico. Então ela vai ter uma série de dificuldades para poder sobreviver. É aquela chamada ditado popular, matar um leão a cada dia e sobreviver numa selva humana onde as pessoas ainda têm racismo, discriminação e preconceito como pilar para poder estabelecer essas convivências. Os agentes políticos, por exemplo, do município, como, por exemplo, o Executivo Municipal, o Legislativo Municipal, como já disse Peter Drucker, caros internautas e Mônica, olha, não existem países subdesenvolvidos, existem países subadministrados. Você não acredita que, por exemplo, poderíamos ter um envolvimento maior desses agentes políticos do município para criar uma política pública voltada para essas mães, a fim de que os filhos possam ter um amparo, possam ter mais digna, exatamente, uma cidadania completa e não incompleta, conclusa, não inclusa. Isso, exatamente. Como acontece. Isso. Com certeza. Eu falo o seguinte, que não é o povo que tem o governo que merece, né? O governo tem a sociedade com que ele investe. É diferente a concepção, o pensamento. Óbvio que isso também traz aspectos de linha ideológica, né, que a gente não pode considerar do ponto de vista somente da sobrevivência humana. Mas não tenha dúvida que se houvesse medidas hoje, não paliativas, compensatórias, mas reparatórias, significativas, e que colocasse em prática os tratados, as convenções, o que são aprovados nas conferências internacionais, nas conferências, inclusive nacionais aqui no Brasil, da promoção de igualdade racial, da saúde da mulher, essa oitiva com a sociedade, esse grito que a sociedade tem dado para que tanto o executivo como o legislativo crie medidas para que repare esses danos causados pela escravidão, não tenha dúvida. A começar pelo município, né? A começar pelo município. Não tem regra melhor do que a começar pelo município, porque você pensa no país e fala assim, não, o país está lá e eu estou aqui. Não, você é parte dessa sociedade, é assim que a gente tem que conviver. Se os municípios tivessem
uma medida realmente a mão forte para querer aniquilar com racismo e claro. E Mônica, eu tenho me preocupado muito porque saiu recentemente uma pesquisa do mapa da violência, principalmente focado no problema da juventude, a violência contra esses jovens. E aí o mapa da violência, vidas perdidas e racismo no Brasil, feita uma pesquisa pelo IPE 2013, demonstrou que o grupo composto por jovens negros está mais sujeito a mortes. E mortes violentas provocadas por armas de fogo, mais do que outros segmentos, ou seja, brancos e até pardos. E aí esse mapa da violência traz um dado assim alarmante. De 2002 a 2012 houve sim uma queda em números absolutos de mortes de brancos, jovens brancos, e um aumento de até 73% de negros mortos por armas de fogo. É preocupante, né, Mônica? É muito preocupante, porque você tem um genocídio da população negra, da juventude negra ocorrendo nesse país e naturalizado, principalmente no setor judiciário. Naturaliza a morte de jovens negros, principalmente. Porque um jovem negro ele é morto a cada instante. Ele é morto na vila, ele é morto porque ele envolve com problemas, questões ilícitas, ele é morto porque tem enfrentamento com a própria polícia, principalmente aqui em Minas Gerais, tem a polícia militar, outros estados são mais agravantes, mas aqui também é. Então assim, se não tiver uma nova concepção, uma nova relação do poder judiciário, poder das polícias com relação a essa juventude, de uma política que insira esse jovem no mercado de trabalho e na escola, tirando ele de certos problemas, dos problemas que eles acabam envolvendo por falta de oportunidade, não vai resolver. Nós vamos continuar vendo nossos jovens morrendo a cada dia. Há pouco tempo, agora esse ano, em março, foi criada a CPI nacional na Câmara Federal, que está levantando o genocídio da população negra, porque é alarmante para o mundo um número de jovens negros, mortos por arma de fogo. É muito alto. Para cada 3 morre um, para cada 4 morre um. Exatamente. Então o que significa isso com Então significa que a gente... Para cada 3 negros, um branco. Então não significa que tem que morrer mais branco, mas significa que tem que parar com as mortes nesse país. A arma de fogo não pode ser colocada na mão de crianças, como acontece. Então assim, tem que ter medidas educativas, medida mais enérgica, medida mais que realmente repare isso que tem acontecido. E Mônica, nós estamos vivendo hoje um problema da crise penitenciária, principalmente em Minas Gerais. Eu vou falar aqui no Brasil, mas principalmente em Minas Gerais. Há sempre um retrato nos presídios de uma população carcerária entre negros e pardos sendo maior. Mas acredito eu, porque a polícia ela foi criada para atuar no espaço público, e no espaço público está mais propenso o jovem adulto, o próprio adulto negro, pardos e até brancos cometerem algum tipo de ilicitude, e aí a polícia ter que levá-los para a prisão. Apesar da Constituição estabelecer que a regra é a liberdade, o que se vê é justamente o Brasil sendo o 4º ou 3º colocado no ranking mundial de encarceramento, perdendo em 3º lugar, perdendo para os Estados Unidos e para a China. Enfim, eu te pergunto, essa realidade teria como ser mudada? Seria com a redução da maioridade penal que nós iríamos resolver esse problema? Roberto, eu não defendo a redução da maioridade penal. Para mim, a redução da maioridade penal não vai resolver o problema dos cárceres, do excesso de cárceres no país, principalmente aqui em Minas Gerais.
Eu acredito que educação, que investimento na educação, investimento na cultura, investimento no lazer, numa escola democrática onde as pessoas tenham acesso, em locais onde a criança saia da rua para a mãe trabalhar e ela tenha um local confiável e principalmente uma mudança no Código Penal brasileiro. Isso tem que existir. Essa reforma no Código Penal brasileiro tem que mudar, inclusive, o sistema de abordagem e de relação da polícia com a sociedade. A polícia está para proteger, ela tem que ser amiga, ela tem que ser cidadã como qualquer outro cidadão, ela tem que enxergar uma criança que esteja envolvida ou não como cidadão como outro qualquer. E não dá para tratar da forma que seja tratada. Então, assim, tem uma série de medidas que é emergencial e que pode ser feita de uma relação que a pessoa queira fazer, humana para outra, que sai desse currículo, dessa grade criada, que afunila, que acaba afunilando a morte, o excesso de morte de crianças e adolescentes, que a gente enquadra, inclusive, na juventude que está aí. Que é esses dados que você traz, que é verdadeiro. Alarmante, né? Alarmante. Olha, eu vou dizer para você Genocídio, que dentro dessa tão candente razão indolente, ou seja, uma razão fria, uma razão indiferente com uma questão tão séria como essa, eu vou dizer para você que nós temos na Polícia Militar de Minas Gerais o atual comandante-geral, que é o coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, com esta motivação, esse interesse, essas propostas de trabalho de aproximar a polícia do cidadão, né? E principalmente ter esse cuidado com o cidadão desfavorecido, o de periferia, negro, pardo. Então é o trabalho, a proposta desse atual comandante da Polícia Militar, e eu queria saber de você, como é que você vê esta postura desse novo comandante nesse sentido, preocupado em reduzir a criminalidade, mas sem contudo discriminar e sim aproximar a polícia das pessoas de bem, sobretudo aquelas de periferia, aquelas pessoas que são desfavorecidas. Eu acho que é um propósito dele fundamental. Já é uma iniciativa, a vontade dele já é uma iniciativa fundamental para diminuir o quadro de mortalidade e encarceramento e prisão que existe em Minas Gerais. Nós sabemos muito bem como que é feita dadas as prisões aqui em Minas Gerais, principalmente os fragmenteados, né? A gente sabe a forma, o jeito que é dado para se há erros, né? Há erros no flagrante, há erros na prisão. E aí você conviver com uma sociedade de periferia, que não tem escola, que não tem lazer, que não tem isso, que não tem aquilo outro, criança não tem alternativa. Não tem uma família, a mãe tem que trabalhar, ela é chefe de família. E não tratar isso diferente como iguais, não adianta, vai continuar tendo problema. E quando ele tem essa perspectiva, a gente tem na fala dele, que é através da ação do comandante, essa perspectiva significa que a gente pode pensar de que as coisas vão ter que começar a mudar. No mínimo a cabeça dessa sociedade militar e civil, que ainda traz requisito da escravidão, que são racistas, que são preconceituosos, que são discriminatórios, eles vão ter que mudar, eles vão ter que ter uma visão voltada aos direitos humanos. Mesmo porque a relação humana ela vai ter que mudar, ela vai ter que entregar, ela vai ter que ver aquele cidadão que está ali negro, ele é um cidadão. Mesmo porque nós policiais saímos da mesma sociedade, desse tecido social. Com certeza, né? E a relação ela tem que ser fraterna. Exatamente. Né? A polícia, a gente tem que ter na polícia o amparo para a minha segurança. E ali fora dali, ele é meu amigo, ele é meu vizinho, eu tenho que conviver com ele, eu tenho que estudar com ele, ele tem que me ensinar, eu tenho que aprender comigo. Então é uma relação, tem que criar um nível de relação mais fraterna, mais humana, menos agressiva e sem arma. E sem arma, para ambas as partes, né? Tanto
ou com menos armas, a gente pode falar que vai querer a desmilitarização, o desarmamento da polícia, não é isso? O policial precisa também se defender, com certeza, né? Precisa se defender, você vive mas com certeza, você vive a nossa cultura, e você entende muito bem de cultura, nós ainda, né? Porque, na verdade, Mônica e internauta, nós podemos prever o futuro, mas não podemos prever o futuro, mas podemos criar um futuro melhor. Claro. Nós temos que desarmar esse menino também, né? Exatamente. Mônica, nós estamos chegando no nosso final, né, do nosso bate-papo, né, do programa Nenhum Café de Graça. Pois Nenhum café de graça. Nós queremos sim que tenhamos agentes políticos com a mentalidade voltada para resolver questões como essa, falar menos, discursar menos e propor mais, agir mais. Que é mais prático. Mais prático, e viver a situação, né? Sair dos gabinetes, das câmaras, do legislativo e ir mais próximo do povo. Não é só na eleição, mas no dia a dia do exercício do seu mandato. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final nesse nosso bate-papo a todos que nos assistem. Alberto, primeiro te agradecer muito por esse convite por estar aqui. É importante esse diálogo que a gente cria com os internautas, dizer que o Centro de Referência da Cultura Negra de Venda Nova está com as portas abertas para você ir lá, visitar, conhecer a gente, o trabalho que a gente desenvolve. Não é fácil você trabalhar com a população que é carente, que é a nossa população mesmo. Nós temos que criar medidas, isso que você fala com propriedade, para que a gente amenize o máximo de sofrimento dessas famílias, uma vez que elas estão fora, sem acesso aos direitos que são fundamentais e que para a gente às vezes tem acesso, mas que eles muitas vezes não têm, essa população não tem. Nós não temos enquanto negras, mulheres negras, ainda vivemos uma cidadania inconclusa. E eu espero que futuramente a gente sente aqui nessa mesa, não para a gente falar do genocídio da população negra, mas assim, que a gente vê com essa perspectiva que você traz, um resultado, principalmente em Minas Gerais, que sempre é precursor desses pontapés, responsável por essas medidas que amenizam o sofrimento dessa população, mas com resultado positivo. Dando o exemplo para o Brasil e para o mundo, né? Ô, Mônica, muito obrigado. Eu quero agradecer aos nossos amigos internautas, mas eu quero agradecê-la dando um abraço. Nesse momento, então, eu quero agradecer a você, internauta, que nos prestigiou acessando e assistindo esse programa. Esteja conosco no próximo programa, na próxima edição, e mande sugestões para mim, pode enviar comentários para que a gente possa debater. E eu queria deixar uma mensagem final. Há um velho ditado que remonta ao tempo de Aristóteles e que se tornou mais tarde um axioma da igreja cristã primitiva, que diz, no essencial, unidade, nas opiniões, liberdade, e em todas as coisas, o amor. Muito obrigado a você, um grande abraço, até o próximo programa.